A Deus. O texto que nós lemos: sede pacientes na tribulação e perseverem na oração. Amém? Na semana passada nós ministramos nesse texto mais na primeira parte e na segunda parte do texto, não é? Falando sobre essa capacidade que nós podemos ter, esse poder que nós podemos ter de nos alegrarmos mesmo em tempo de tristeza, mesmo em tempo de tribulação, mesmo em tempo de grandes dificuldades. Nós podemos nos alegrar porque nos alegramos na esperança, não é? Essa esperança de que Deus é Deus, essa esperança de que Deus está no trono, essa esperança e essa ciência de que Deus é fiel, que Ele é justo, que Ele é poderoso para nos abençoar e para cumprir a sua palavra, independente das circunstâncias. Nós mencionamos o profeta Jeremias como quando ele estava preso, a cidade de Jerusalém cercada, não é, a ponto de ser entregue na mão dos babilônios. Deus fala com ele, Deus dá para ele uma palavra dizendo que ele compre uma terra, não é? Ali mesmo naquela região, a região que estava cercada, e ele se levanta e ele ouve a palavra de Deus e ele abraça aquela palavra, ele recebe e ele pratica a palavra que ele ouve da parte do Senhor, e por isso ele é abençoado de uma maneira tremenda. Ele pôde se alegrar no momento da tribulação. Hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre a última parte desse texto de Romanos, capítulo de número 12, verso 12, que diz assim: perseverai na oração, ou perseverem em oração. Essa palavra perseverar significa continuar, não é? É permanecer em oração, mesmo quando aparece o cansaço, mesmo quando você está exausto, mesmo quando você acha que já não aguenta mais, ou que já não tem mais valor, que não tem mais chance, não é? Você persevera em oração. Há muitos motivos para nós perseverarmos em oração. Jesus, ele disse: batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, porque todo aquele que pede, recebe, não é? O Senhor, ele nos anima a fazer isso. Se você precisa de uma bênção, se você precisa de um milagre, se você precisa de uma porta aberta, se você precisa de algo da parte do Senhor, Ele nos incentiva a orar e perseverar, a continuar perseverando. Mas eu queria hoje falar sobre um motivo mais focado, mais focalizado nisso que nós estamos falando, sobre perseverar ou permanecer alegre em um momento de dificuldade, em tribulação. Como nós podemos encontrar, não é, essa capacidade, essa força para continuarmos nos alegrando, mesmo na esperança do Senhor. Tá? E para isso eu queria convidar você a ir comigo. Vamos olhar um texto que está no livro de Lucas, capítulo de número 6. Lucas, capítulo de número 6 e o verso de número 46. Nós estamos falando sobre perseverar em oração para podermos ser pacientes na tribulação e assim nos alegrarmos com a esperança do Senhor. Uma coisa depende da outra. Nesse versículo, Lucas 6, 46, o Senhor faz uma pergunta. O Senhor Jesus, ele faz uma pergunta, ele diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Porque Jeremias, ele falava com Deus, ele ouvia Deus falar e ele fazia aquilo que Deus mandava. Mas nós, muitas vezes, cristãos, servos de Deus, nós somos inconsistentes naquilo que nós falamos com aquilo que nós fazemos. Há muitas vezes uma incoerência. Nós falamos algo, nós cantamos algo, nós pregamos uma coisa, mas quando é na hora de agir, muitas vezes nós agimos diferente. E nós acabamos nos enquadrando nesse grupo que diz Senhor, Senhor, mas não faz o que o Senhor diz. E o Senhor Jesus está dizendo aqui: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? E existe uma classe que se encaixa aqui,
que lá no livro de Mateus, eu não vou ler agora, mas no livro de Mateus você encontra falando sobre essa mesma passagem, não é? Aqui Jesus continua falando sobre a comparação que ele faz com o homem prudente e o homem tolo, que o prudente edifica a sua casa sobre a rocha, o tolo edifica a sua casa sobre a areia, e Jesus faz essa comparação, e nesse mesmo texto, lá no livro de Mateus, falando sobre como você conhece a árvore pelo seu fruto, lá Jesus fala que muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. Ele diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele diz que naquele dia muitos dirão, Senhor, profetizamos em teu nome. E o Senhor dirá para eles, nunca vos conheci. São pessoas que nunca conheceram o Senhor. São pessoas que usaram o nome do Senhor, mas não tiveram, na verdade, um relacionamento real, vivo, verdadeiro com Deus. Mas eu estou falando nessa manhã sobre crentes, sobre cristãos, sobre discípulos de Cristo, servos de Cristo, que muitas vezes, uns mais do que outros, acabam por vezes sendo inconsistentes naquilo que eles falam e naquilo que eles dizem. Amém? Então eu estou falando daqueles que, não daqueles que mentem, não daqueles que são hipócritas de coração, né? São hipócritas e rejeitam a palavra de Deus, mas buscam se beneficiar do Evangelho, usam o nome do Senhor verdadeiramente em vão. Não é desses que eu estou falando. Eu estou falando de servos de Deus que muitas vezes dizem Senhor, Senhor, mas na hora H, na hora da tentação, na hora da prova, não faz o que o Senhor diz. É sobre isso que nós estamos falando. Muitas vezes nós temos dificuldade de entender o que significa essa palavra Senhor. Senhor. Quando nós dizemos, ó Senhor, me abençoa. Quando nós falamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra que nós encontramos no texto, quando Jesus fala essa palavra, ele está dizendo uma palavra no grego que se pronuncia dizendo kurios. É o Senhor que é dono, o Senhor que é proprietário, o Senhor que é uma autoridade soberana. Essa palavra, no Antigo Testamento, a palavra que eles usavam para se referir a essa palavra era Adonai. Ou seja, Jeová é Adonai, o Senhor é Adonai, Deus é Adonai, Ele é o Senhor, Ele é o soberano, Ele é aquele que tem toda a autoridade, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o dono de todos os animais que andam sobre a terra, Ele é o dono do universo, Ele é o criador de todas as coisas. Isso significa essa palavra Senhor, dono. E quando nós chamamos Jesus Cristo de Senhor, é isso que nós estamos dizendo, que nós pertencemos a Ele, que nós somos dele, que Ele é autoridade na nossa vida, que Ele é rei na nossa vida, que Ele é soberano na nossa vida. Isso significa essa palavra, Senhor, quando nós dizemos Senhor. E Ele diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Se eu sou o Senhor, então vocês deveriam obedecer. Amém? Nós não estamos sozinhos. Se você, por vezes, é inconsistente naquilo que você fala, nós não estamos sozinhos. Abraão, por exemplo, no início da sua caminhada, ele ouviu uma palavra de Deus, que ele seria, teve o seu nome mudado de Abrão para Abraão, pai de multidões. Deus prometeu para Abraão que daria a ele uma descendência, mas Abraão, ele foi um pouco inconsistente. Ele ouviu, ele creu, mas ele se apressou um pouco, não quis esperar, e junto com a sua esposa Sara decidiram que ele deveria então ter um filho com a sua concubina Agar, e ali eles estiveram juntos e ela concebeu e deu à luz a Ismael. E